Saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós queremos neste dia celebrar a vida que Ele tem nos dado. Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida plena, vida completa. Eu convido vocês a juntos comigo falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, bondoso Deus, nós te agradecemos pela vida que tens nos dado. Somos gratos, Senhor, por teu amor e salvação em Jesus, pela tua presença amorosa em nossas vidas, pela força, Senhor, que tu nos tem dado, pela sabedoria que tu nos tem dado para vivermos de uma forma completa, abundante, assim como Jesus nos prometeu. Senhor, nós nos reunimos neste momento como teus filhos para te buscar, porque sabemos, Senhor, que encontramos em ti a alegria para viver, a força para continuar. Encontramos em ti a salvação. E nós precisamos, Senhor. Precisamos imensamente de ti. Sem ti não podemos viver. Por isso, Senhor, neste dia que tu toques o nosso coração e fales conosco, a cada um de nós, especialmente na forma como cada um precisa ouvir a ti neste dia. Nós nos consagramos a ti, nos colocamos diante de ti dispostos a te ouvir, dispostos a obedecer aquilo que tu nos ensinas. Fala conosco, Senhor, dá-nos do teu carinho, do teu abraço neste dia. Nós estamos aqui carentes, precisando muito do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero me dirigir de uma forma bem especial a uma família muito querida da nossa comunidade, a família Dor. Eu sei que hoje eles estão sentindo muito, vocês estão sentindo muito, a falta, a ausência do seu querido pai, esposo, avô, bisavô, daquele que esteve com vocês por tantos anos e que partiu nesta semana. A saudade já começa a apertar o coração. Mas Deus é um Deus bondoso e Ele abriga os seus filhos e as suas filhas no seu colo. Você hoje pode pedir o colo de Deus e Ele está de braços abertos. Mas eu quero também falar com a comunidade da redenção, porque a comunidade tem passado por momentos muito duros, muito difíceis. E talvez a coisa mais difícil que nós estejamos enfrentando neste momento seja o impedimento de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de nos apoiarmos e de chorarmos juntos também pelas tristezas que têm chegado a nossas casas muitas vezes. Durante esse tempo de isolamento, nós tivemos 4 famílias que estiveram vivendo esse período de morte, de luto. E foi muito triste para todos nós não podermos estar juntos neste momento. Eu sei que no dia do sepultamento do Paulo, da Marisa, da Dona Norma, da Rosinha, sei que
houve uma tristeza geral na nossa comunidade por não podermos estar lá. Eu estive lá, levando o abraço da comunidade, mas eu sei que muitos estavam em casa tristes, chorando por não poderem levar o seu abraço. Mas hoje eu quero trazer para nós, da comunidade da Redenção, e para a família Dor, e para as outras famílias que ainda sentem, que sentem talvez agora, a saudade intensa dos seus queridos, trazer um momento de esperança e um momento de gratidão pelas vidas valiosas daqueles que já foram para os braços do Pai, que é Deus. Por isso, eu quero convidar vocês nesse dia a celebrarmos a vida, a celebrarmos com adoração ao nosso Deus, que é o Criador da vida, que é o autor e consumador da nossa fé, e a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que venceu a morte. Venceu a morte. E a memória da sua ressurreição nos dá esperança. Jesus disse em João 11, 25 e 26: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Mas eu quero, junto com a família Dor, lembrar neste momento do seu querido pai, esposo, pai, avô e bisavô, Eugênio Paulo Dor. Também um querido para nós da comunidade. Ele nasceu no dia 5/11/1935 em Santo Antônio. Era filho de Laudelino e Eli Dor. Ele teve como causa da morte choque séptico, broncopneumonia e hipertensão arterial sistêmica. Ele passou por 2 testes do Covid-19 e os 2 testes deram negativo. E nós temos que dar graças a Deus por isso, por causa da família. Eles tiveram que conviver com ele, levá-lo ao hospital. O Eugênio Paulo Dor alcançou a idade de 84 anos, 6 meses e 28 dias. Ele era casado com a nossa querida Jandira. Pai da Rosemary, da Roselaine e da Reginara, a nossa querida presbítera da comunidade. Era sogro do Flávio, do Laírton e do Edson. Avô do Frederico e da Suelen, do João Pedro, da Helena, do Lorenzo e do Nicolas. E bisavô do Samuel. Paulo era membro da nossa comunidade, estava presente, era conhecido e bem quisto por todos nós. Eu ainda lembro do último culto que ele esteve, quando ele passou pela porta, me apertou a mão, me desejou um bom dia, uma boa semana, com aquele sorriso, uma pessoa muito querida. E nós temos agora lembranças boas dele, porque ele partiu. Nós não o perdemos. Às vezes a gente diz perdemos alguém, nós não perdemos.
Nós sabemos onde Ele está. Nós sabemos onde está o seu corpo. Sabemos que Ele está no descanso, aguardando a volta do seu Senhor e Salvador. Eu quero, neste momento, orar pela família e por todos nós que também estamos de luto por essa partida. Senhor Deus, Pai de misericórdia, eu sei que Tu olhas para nós neste momento e Tu vês a tristeza do nosso coração. E sei que Tu compreendes essa tristeza, pois Tu nos criaste, Senhor, para a vida e não para a morte. Tu nos criaste para uma vida abundante e plena e não para o sofrimento. Tu nos criaste para estarmos para sempre juntos e não para nos separarmos. Mas por causa do pecado, Senhor, a morte veio a fazer parte da nossa existência. E hoje todos nós sabemos que um dia vamos morrer. E não sabemos quando será. Não temos o controle sobre isto. Por isso, Senhor, nós precisamos confiar em Ti e entregar-nos a Ti, para que Tu conduzas os nossos caminhos e que vivamos da melhor maneira possível enquanto estamos aqui, cada dia como se fosse o último, e que busquemos a Ti enquanto há tempo. Sim, Senhor, não podemos deixar para depois para Te buscarmos. Nós não sabemos quando será a nossa hora de partir. Por isso, Senhor, coloca neste momento o Teu consolo e o Teu conforto sobre a família Dor. E coloca no coração deles uma imensa gratidão por tudo que eles viveram e experimentaram ao lado do Paulo. Por tudo que ele significou para eles durante esses 84 anos de vida. Conforta o Senhor com Teu amor, com Teu abraço. Conforta a todos nós que também sentimos essa separação, assim como sentimos a separação dos nossos queridos que já partiram. Que o Teu Espírito Santo Consolador seja derramado sobre esta família querida e que eles sejam consolados por Ti. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Paulo, por tudo aquilo que ele significou para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam.
todas as dores que nós enfrentamos na vida, a dor do luto parece ser a dor mais aguda, mais difícil. Todos nós, num dado momento da nossa vida, teremos que enfrentar essa dor. Não existe nenhuma família que escape a esse drama. E não é fácil enterrar, sepultar uma pessoa querida, um amigo, um familiar. E não é fácil lidar com o luto. Eu mesma já passei por situações de luto. Os meus avós faleceram, o meu pai e o meu cunhado, um homem ainda jovem. Eu lembro que naquelas fases de luto eu chorei muito. Meu travesseiro ficava molhado de lágrimas. Porque a dor do luto, ela dói na nossa alma. É uma dor que nós nem sabemos explicar. Aperta o nosso peito, esmaga o coração. É uma dor real. Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Se Jesus, que é o Filho de Deus, o próprio Deus, chorou, por que nós não podemos chorar? Porém, há consolo para aqueles que choram. A Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que estão em Cristo têm uma esperança viva, porque sabem que Jesus já venceu a morte. Nós choramos sim de saudade, mas não de desespero. Nós choramos pelo sentimento da distância, da falta daquela pessoa. Quando nós sepultamos os nossos mortos, nós sabemos onde eles estão. Eles estão no descanso, aguardando a volta do Senhor. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Partir para estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que viver aqui neste mundo. Por isso, os que morrem no Senhor são bem-aventurados, são felizes. E nós precisamos, no meio da nossa dor e do nosso choro, enxergar essa realidade espiritual. A Bíblia também diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso está em Apocalipse. Um dia Deus enxugará toda a lágrima. A Bíblia diz também que o nosso choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E por isso é importante nós lembrarmos nesse momento de 3 verdades essenciais. A primeira delas é que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Jesus um dia esteve morto e ele ressuscitou, ele venceu a morte. E a morte não tem mais a última palavra. A segunda verdade espiritual que nós precisamos compreender neste momento é que Jesus voltou para o céu e enviou o Espírito Santo Consolador. E nós não estamos sozinhos nos nossos momentos de dor e sofrimento, em qualquer momento, não só do luto. Nós não estamos sozinhos porque o Espírito Santo de Deus está conosco. E a terceira verdade espiritual que a gente precisa ter em mente é que Jesus vai voltar para buscar aqueles que são seus. E nesse dia nós nos encontraremos com Ele e com os nossos queridos que também estarão com Ele. E vocês sabem que Jesus preparou um lugar para aqueles que creem nele, para aqueles que seguem a Ele, para aqueles que se entregaram a Ele e que o têm como seu Senhor e Salvador. Para estes Deus preparou um lugar, Jesus preparou um lugar. Eu quero contar uma pequena ilustração que me chamou bastante atenção. Havia um homem cristão, que vivia feliz com a sua família, a esposa e 2 filhos. Certa vez ele teve que fazer uma longa viagem e se ausentou da sua casa por vários dias. Durante esse período que ele esteve fora, aconteceu um acidente muito grave e os seus 2 filhos vieram a morrer.
A mãe ficou desesperada, ficou em choque. O pai não estava ali para ajudá-la naquele momento. Com o coração dilacerado pela dor, ela chorou profundamente e foi sustentada pela sua fé e confiança em Deus. Então ela superou aquele choque com bravura e ela se perguntava agora: como eu vou dar esta notícia ao meu marido quando ele voltar? Sabendo que o seu marido tinha um coração frágil, ela tinha medo de dar a notícia de uma forma que provocasse nele um mal-estar. Então ela pediu a Deus que a ajudasse a contar essa história triste ao seu marido. Passados mais alguns dias, o homem retornou à sua casa. Ele não sabia da morte dos seus filhos. Abraçou a esposa e perguntou pelos filhos. E ela então disse: não se preocupe, tome um banho e depois nós conversaremos mais. Ele tomou banho, sentou-se à mesa com ela perguntou sobre a viagem e ele novamente perguntou pelos filhos. E ela, numa atitude meio embaraçada, meio envergonhada, respondeu a ele: deixe os filhos, primeiro eu quero que você me ajude a resolver um problema grave que eu tenho. E ele então se preocupou e disse: o que foi que aconteceu? Eu percebi que você está abatida. Me conte e eu te ajudarei a resolver o problema. Ela disse: olha, meu marido, enquanto você estava fora, um amigo nosso me visitou e deixou 2 joias de valor incalculável para que eu as guardasse. São joias muito preciosas. Eu nunca vi algo tão lindo. E ele vem buscá-las. Mas o problema, meu marido, é que eu não quero devolvê-las. Eu me encantei com essas joias e eu quero ficar com elas. E agora, como eu posso resolver esse problema? O marido olhou para ela, achou estranho e disse: eu não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca foi apegada a vaidades, você nunca quis ficar com o que não era seu. Por que isso agora? Ela disse: é que eu nunca tinha visto joias tão maravilhosas antes. Você não está entendendo, elas são maravilhosas demais e eu não quero devolver. O marido disse: ora, minha querida, pode até ser que você tenha gostado muito das joias, que você queira ficar com elas, mas a verdade é que essas joias não te pertencem. E ela disse: mas eu não consigo aceitar a ideia de perder essas joias. E ele respondeu: ninguém perde o que não possui. Reter essas joias seria como roubá-las. Você vai devolvê-las, você precisa devolvê-las e eu vou te ajudar. E nós faremos isso juntos. A mulher então deu um longo suspiro e disse ao marido: está certo, meu querido. Nós vamos hoje devolver o tesouro. Na verdade, meu marido, isso já foi feito. As joias preciosas que eu tanto amo e não queria entregar são nossos 2 filhos. Deus confiou a nós essas 2 joias. Mas enquanto você estava viajando, ele veio e as buscou. Eles se foram. O homem abraçou a sua esposa e os 2 choraram por muito tempo. Ele compreendeu o que ela quis lhe dizer. Ela também entendeu que quando nós perdemos pessoas especiais,
em nossa vida, não significa que nós perdemos. Significa que Deus nos deu por um tempo aquela joia preciosa e que agora Ele a buscou. Fica um buraco enorme no nosso peito quando alguém se vai. É impossível não chorarmos, não desabafarmos. Mas nós precisamos encarar essa pessoa como uma joia preciosa que Deus nos deu durante um tempo. E que agora Deus veio buscá-la. Mas como nós podemos prosseguir com tanta dor, tanta saudade? Como nós podemos continuar? E aqui eu trago um versículo de Isaías 57:15. Grave bem essa referência. Abra depois a sua Bíblia e pinte esse versículo. Isaías 57:15. É uma palavra de Deus para nós. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que promessa maravilhosa de Deus! Ele habita com aquele que está triste, que tem o seu coração contrito, abatido, entristecido. Ele habita e mais do que isso, ele vivifica, ele devolve a vida ao espírito abatido e ao espírito contrito. Essa palavra é especial para você que hoje sente a falta, a tristeza, a saudade por alguém que se foi. Essa palavra é uma palavra de Deus para você. Ele está contigo e Ele vai trazer vida ao teu espírito abatido. Ele vai te restaurar. Você vai perceber ao longo do tempo como Deus vai te colocar de pé para continuar. E ficarão as lembranças boas. Por isso nós precisamos nos apegar a Deus no nosso momento de dor. Estarmos cada vez mais próximos dele e não só nos momentos de dor, sempre. Nós precisamos viver esta vida aqui, nos aproximando cada vez mais do Senhor, conhecendo a Ele, conhecendo a Sua palavra. Eu te desafio a ler a palavra de Deus. Se você quer ajuda para ler a palavra de Deus, venha participar comigo do grupo de leitura da Bíblia. Eu também estou crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Aproximarmos de Deus para termos força, vigor, fé, alegria de viver. Deus é soberano sobre tudo, também sobre a nossa dor e o nosso sofrimento. Deus é soberano e Ele nos estende a mão e nos tira dali daquele lugar de tristeza. Nós podemos confiar nele. E não precisamos ficar tristes como aqueles que não têm esperança. Porque nós temos esperança em Deus, a nossa tristeza é diferente. Nós sentimos a tristeza, a saudade, a dor, porém nós temos esperança. Esperança na ressurreição, esperança na vida eterna, esperança no Senhor, na força que Ele nos dá, na vida com Ele, na vida com os irmãos. Nós, como irmãos, nos apoiamos. Nós temos esperança. Eu quero ainda te dizer algumas palavras, umas palavras que servem para todas as pessoas que neste momento estão passando pelo luto. Primeiro, saiba que Deus quer ser
o seu pai, o seu consolo, o seu melhor amigo. Se você se achegar a Ele em oração e depender dele completamente, as suas forças serão renovadas e Ele trará de volta a sua alegria de viver. E a Bíblia promete no Salmo 55, 22, que Ele mesmo te sustentará e jamais deixará que você seja abalado. A morte nos assusta, mas diante dela nós tomamos consciência da fragilidade da nossa vida. E sem fé, nós vamos ser acometidos de incertezas, de dúvidas, de medo. Sem fé, será difícil vencer a fase do luto. Muitas vezes nós não gostamos de falar nesse assunto, achamos que falta bastante tempo para que nós deixemos esta vida. Mas não é assim, nós não sabemos o dia nem a hora. Nós precisamos entender o sentido da morte. Precisamos pensar e seguir alguns conselhos para passarmos por essa situação, por este momento. Um dos conselhos é conservar com amor e alegria a lembrança daquele que partiu. Conservar a lembrança das coisas boas que nós vivemos com aquela pessoa. Para que lembrar as coisas ruins? Não vai nos ajudar em nada. Vamos lembrar o que é bom. Tanta coisa boa que a gente viveu com aquela pessoa. As lições que nós aprendemos com ela. E assim nós estaremos honrando a sua memória como um tesouro. Os netos, por exemplo, do Paulo, eles aprenderam muito com o avô. Eles viveram com ele, conviveram e pelo que me contaram, ele brincava e gostava de estar com os netos. E também com o bisneto Samuel, que é um menino lindo. Então, quais as lembranças boas, os ensinos, como vocês podem cultivar a memória do Paulo e honrá-lo? Honrá-lo sim com a vida de vocês. Há um mandamento que diz: honra teu pai e a tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós honramos nossos pais mesmo depois que eles já se foram. Porque o nosso comportamento, ele honra ou desonra a nossa família, os nossos pais. Então vocês, filhas, genros, netos, bisneto do Paulo, honrem a ele com a sua vida, com uma vida correta, uma vida que busca Deus. Tristeza prolongada não nos ajuda. Tristeza prolongada nos deprime cada vez mais. Nós precisamos buscar o conforto, a esperança em Deus, pensar em coisas boas, até rir de coisas engraçadas que aconteceram. Eu lembro que quando meu pai faleceu, alguns anos atrás, depois do falecimento dele, nós às vezes conversávamos sobre coisas engraçadas. Eu lembro que a minha mãe me disse que ela gostava muito que eu lembrava coisas engraçadas do pai e nós falávamos muito sobre ele. E nós lembrávamos, até hoje lembramos de coisas engraçadas que ele dizia, que ele fazia, né? E isso é bom, porque fica para nós uma lembrança boa da pessoa. O segundo conselho: auxilie pessoas que também perderam seus entes queridos. Não se refugie na solidão, não fique isolado, não fique pensando apenas na sua dor, mas procure compartilhar com alguém que também está passando por isso. Eu citei aqui 4 famílias que na nossa comunidade estão enfrentando o luto, né? A família da Clair, faleceu a mãe dela, Dona Rosinha. A família da Orquídea, faleceu a Dona Norma, irmã da Orquídea. A família do João Ernesto, com o falecimento da Marisa, nossa querida. São 4 famílias na comunidade que estão vivendo a mesma dor, o mesmo sentimento. Então procurem se ajudar, ligar uns para os outros, conversar, compartilhar também do seu sentimento. Chorar juntos, se for o caso, faz parte. Quando você ajuda alguém, você sai um pouco de si mesmo, da sua própria dor, e você consegue perceber que outros também estão sofrendo naquele momento. A Bíblia diz em Romanos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
A nossa solidariedade é muito importante nesse momento. E eu quero estender a minha solidariedade, como tenho feito sempre. Estou aqui, choro com vocês, quero também me alegrar com vocês com as lembranças boas que nós temos. A palavra do Senhor sempre nos dá ânimo. E agora quero convidá-los a nós orarmos. Senhor querido, Tu estás conosco, a Tua palavra nos oferece alívio, consolo. Tantos versículos importantes nós vimos nesse momento, saber que Tu estás conosco quando o nosso coração está contrito, quando dói lá na nossa alma e a gente já não sabe mais o que fazer. Tu estás conosco, Tu nos abraça, Tu choras conosco. Senhor, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Traz à nossa memória as lembranças boas, as alegrias, e ensina-nos a termos gratidão pela vida da pessoa, por essa pessoa, essa joia preciosa que Tu nos deste por tantos anos. Obrigada, Senhor, por termos convivido por tanto tempo com essa pessoa que nos deixou. Continua, Senhor, fortalecendo a nossa fé e nos consolando, nos confortando e nos ajudando a estendermos a nossa mão, o nosso carinho àqueles que sofrem. Nós precisamos de Ti, precisamos uns dos outros. E estamos juntos. E juntos queremos orar a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desde o princípio demonstrou em cada gesto seu amor por meus pecados lá na cruz. Morreu Jesus, mesmo que montanhas eu transporte.
eu quero te abençoar. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, caminhe contigo, à tua frente para te conduzir, atrás de ti para te proteger, do teu lado para te fortalecer. Amém. Um forte abraço a todos. Que Deus os abençoe.